Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso módulo 2 de Radiologia do Abdômen. E essa é a nossa parte 1. Como objetivos gerais dessa nossa aula, primeiro vamos retomar o que foi dito na aula passada, sobre alguns dos métodos disponíveis para avaliação do abdômen. Em sequência, vamos discutir sobre a anatomia radiológica e as principais indicações dos métodos de imagem, particularizando cada avaliação por segmento estudado. Essencialmente, a gente vai retomar alguns assuntos com relação à radiografia contrastada, ultrassom, tomografia e ressonância magnética, apenas a título de recordação. Com relação à radiografia contrastada, lembrando que fazemos avaliação essencialmente do trato gastrointestinal e geniturinário, no qual o contraste o pacifica o interior de alças ou do sistema coletor, bem como do trato geniturinário, seja uretra ou ainda útero, cavidade uterina e tubas uterinas. O meio de contraste utilizamos, via de regra, o bário para trato gastrointestinal e o iodo para trato geniturinário. E por meio de radiografias seriadas documentamos a progressão do contraste. Só lembrando um adendo, em caso de suspeita de perfuração de víscera oca ou fístula de alça ou estômago para o interior da cavidade abdominal, a utilização do bário está contraindicada pelo risco de peritonite por bário, devendo então ser substituído pelo contraste iodado. Com relação à ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, vamos falar inicialmente da ultrassonografia, uma ferramenta importante, barata e acessível na avaliação do contexto da dor abdominal, bem como um método de rastreio muito utilizado para investigação inicial de quadros abdominais, bastante útil na avaliação da vesícula biliar. É o melhor método na avaliação de pequenas alterações, como pesquisa de pólipos de vesícula biliar, e excelente na avaliação de cálculos de vesícula biliar. Útil também na avaliação de cálculos de via urinária, com uma sensibilidade maior para cálculos acima de 5 milímetros. Lembrando que cálculos de menores dimensões muitas vezes podem passar despercebido em função da ecogenicidade semelhante ao seio renal, que contém gordura na sua composição. Importante ainda a ferramenta do Doppler como utilização e avaliação complementar, no qual verificamos ou não a presença de fluxo, nos casos, por exemplo, de torção testicular ou suspeitas de tromboses relacionadas a vasos hepáticos, a artérias renais, por exemplo, em rins transplantados. Além disso, é útil também para guiar procedimentos percutâneos, pois permite a visualização em tempo real das estruturas acessadas. É um método bastante disponível. Temos ainda como ferramenta auxiliar na avaliação do trauma abdominal fechado, a técnica FAST, na pesquisa de líquido ou sangue no interior da cavidade abdominal, principalmente em pacientes hemodinamicamente instáveis, no qual a tomografia computadorizada pode ser contraindicada. O preparo como via de regra para ultrassom abdominal seria um jejum de pelo menos 4 horas, exceto em casos de urgência e emergência. Desse lado mostramos o aspecto normal do rim, a cortical e a porção do seio renal, que ela é bastante ecogênica, né, branca e hipericogênica, e muitas vezes o cálculo, também hipericogênico, de pequenas dimensões pode se perder em meio a esse seio ecogênico. Por isso é importante cálculos, a sensibilidade ultrassonográfica, ela está relacionada ao tamanho do cálculo e cálculos de maiores dimensões são mais facilmente identificados. Veja nesse caso um cálculo renal com a produção de sombra acústica posterior, como discutido anteriormente, e a visualização da dilatação do sistema coletor, que aqui não víamos nenhum tipo de dilatação do sistema coletor. Nesse outro exemplo, a vesícula biliar, uma vesícula normal, com paredes, espessura normal e conteúdo anecoico.
Nesse outro caso, uma ilustração de uma vesícula com alterações, espessamento da parede, presença de cálculo no interior, sugerindo alterações inflamatórias agudas, uma colicite litiásica. Na sequência, passando para a tomografia computadorizada, um método cada vez mais utilizado, um dos principais e de maior sensibilidade na avaliação de estruturas abdominais, comparado aos estudos de radiográficos contrastados, tem proporcionalmente maior dose, no entanto, essa dose foi reduzida com o advento e com o melhor desenvolvimento de equipamentos multidetectores. É um método excelente, o padrão ouro na detecção de cálculos urinários, independente das dimensões, tem grande acurácia e maior sensibilidade comparativamente ao raio-x e exames ultrassonográficos. Além disso, amplamente utilizado na avaliação de pacientes vítimas de trauma abdominal, principalmente pacientes com alteração de estado mental, no qual o exame não é completamente confiável. O contraste iodado ele é utilizado não obrigatoriamente, muitas vezes pode trazer informações adicionais. Em casos excepcionais pode ser administrado ainda contraste oral ou por via retal. Cada vez menos utilizados essas administrações de contraste devido à maior resolução das tomografias multidetectores. Importante lembrar que o contraste iodado tem algumas indicações ou algumas contraindicações, lembrando do risco de piorar a função renal em um paciente com alteração basal de função renal, pela nefropatia induzida pelo contraste, ou ainda eventos alérgicos relacionados ao uso do contraste, atentos principalmente a essas duas situações antes de solicitar um exame com contraste. Pacientes com insuficiência renal terminal, em fase dialítica, o contraste pode ser utilizado desde que sincronizado com o dia de hemodiálise para que haja filtração desse contraste. Aqui são exemplos de tomografias, aqui uma tomografia não contrastada, veja a aorta sem contraste, presença de um cálculo na topografia da junção ureteropiélica. Lembrando mais uma vez que para a detecção de cálculos renais, a tomografia não há necessidade da utilização do contraste. A utilização do contraste é desejável quando queremos, além da pesquisa de cálculos, avaliação da anatomia do sistema coletor, avaliação do parênquima renal, pesquisa de possíveis nódulos ou outras alterações que não cálculos. Por exemplo, suspeita de neoplasia urotelial ou relacionadas ao parênquima renal. Aqui é uma reconstrução tridimensional de uma urotomografia. Aqui conseguimos visualizar claramente os ureteres, pois essa reconstrução foi feita na fase excretora, ou seja, os rins já filtraram o contraste, estão excretando e o contraste o pacifica. O sistema coletor e por técnica de subtração as demais estruturas foram retiradas da imagem. Aqui um corte coronal de uma tomografia do abdômen, mostrando distensão de alças intestinais. Um método bastante útil também na avaliação de quadros de abdômen agudo. Com relação à ressonância magnética, é importante lembrar de algumas indicações específicas e de técnicas específicas. Como regra geral, é preconizado para a ressonância de abdômen apenas um jejum curto de 3 a 4 horas a fim de reduzir o peristaltismo e os artefatos gerados pela motilidade de alças, associado ao uso de antiespasmódicos no momento da realização do exame. O contraste oral ele é utilizado apenas em uma técnica específica chamada de enterorressonância, que vamos discutir no decorrer da aula. E o contraste utilizado é o gadolínio, lembrando que ele não é nefrotóxico nas doses usuais. No entanto, está contraindicado em pacientes com insuficiência renal terminal. Um método de maior sensibilidade e especificidade na avaliação de lesões parenquimatosas focais, avaliação de nódulos e tumores, sejam hepáticos, pancreáticos, esplênicos, renais. A colangiorressonância é um método ou uma alternativa não invasiva para a colangiografia endoscópica retrógrada e uma ferramenta importante na avaliação de icterícia obstrutiva, como já descrito na aula anterior.
Para avaliação de órgãos pélvicos, a ressonância também tem um papel importante no estadiamento tumoral. E ainda em alguns casos de abdômen agudo inflamatório, com o exame ultrassonográfico inconclusivo, como em gestantes e crianças, muitas vezes a ressonância pode ser utilizada. Aqui só uma ilustração dos cortes de ressonância magnética de um mesmo paciente de anterior a posterior, mostrando fígado, vesícula biliar, alças de Delgado, alças colônicas, mostrando os rins, aqui até a porção posterior, quando começamos a identificar o canal medular. São exemplos já discutidos na aula anterior de colangio-ressonância magnética. São apenas sequências específicas realizadas dentro de um exame abdominal normal de ressonância magnética, com sequências colangiográficas, com ponderação em T2 para avaliação da árvore biliar. Vamos passar agora para a avaliação particularizada do conteúdo abdominal, falando algumas noções de anatomia radiológica e as principais indicações dos métodos de imagem. Vamos começar pelo fígado, um órgão intraperitoneal com uma área nua ao redor do ligamento coronário, dividido em 2 lobos, direito e esquerdo, e 8 segmentos, de acordo com a segmentação hepática de Cournot. O lobo direito é o maior, 70% do volume hepático, e o lobo esquerdo tem menores dimensões. Aqui mostrando apenas a segmentação funcional do fígado, muitas vezes é utilizado para a descrição de lesões, topografia de lesões hepáticas. Para avaliação do fígado, então, principalmente dispomos do ultrassom, tomografia e ressonância magnética, vamos falar de cada um deles. O ultrassom é um bom método para avaliação do parênquima renal, tanto de alterações difusas, como por exemplo na pesquisa de esteatose hepática, embora não seja específico, é um exame que pode ser utilizado em um screening. Além disso, na pesquisa de nódulos também. Aqui a gente consegue identificar algumas estruturas hiperecogênicas em relação ao parênquima hepático. E, da mesma forma, outros nódulos com outros aspectos podem ser utilizados. O ultrassom, quando não acompanhado da utilização do contraste específico para a ultrassonografia de microbolhas, ele não é um método específico na caracterização de nódulos hepáticos ou não tem a mesma especificidade que a tomografia e menos ainda que a ressonância magnética, mas é um método bastante utilizado eventualmente no rastreio e pesquisa de alterações inicialmente. Aqui mostrando um estudo com Doppler, que é um recurso bastante utilizado no ultrassom para avaliação da perviedade de vasos. Existem diversas alterações relacionadas à veia porta ou veias hepáticas que podem cursar com trombose dessas estruturas, e o Doppler é uma ferramenta importante na avaliação dessas alterações. A tomografia é um método também muito utilizado na avaliação do parênquima hepático e conseguimos, inclusive, de forma mais simples, fazer a avaliação da segmentação hepática conforme ilustrado nessas figuras. Além disso, é um excelente método para avaliação de alterações focais, como nódulos, apresenta uma especificidade maior do que o ultrassom, pela utilização do contraste endovenoso, e também na avaliação de alterações traumáticas, graduação de laceração hepática e avaliação de indicação ou não, ou da modalidade de tratamento dessas eventuais lacerações. Essa primeira figura mostra a medida da densidade do parênquima hepático e parênquima esplênico. Vejam aqui apontando que tem 15 unidades Hounsfield e aqui 40 unidades Hounsfield em condições normais. O fígado tem cerca de 10 unidades Hounsfield a mais do que o parênquima esplênico. Nesse caso, essa função se deve à presença de gordura no parênquima hepático, o que caracteriza a esteatose hepática. Então, para avaliação de alterações também difusas do parênquima, é um método bastante útil, assim como na caracterização de lesões focais e alterações traumáticas.
A ressonância magnética, como já falado no início da aula e em todas as aulas, é o principal método para avaliação do parênquima renal, avaliação também de alterações por depósito, como no caso da deposição de ferro, da hemocromatose, na avaliação e quantificação da esteatose, também é o método de maior sensibilidade e especificidade. Além da, claro, avaliação de lesões focais, como os nódulos, pela presença das múltiplas sequências, além da presença do contraste hepatoespecífico, que em algumas circunstâncias pode ser utilizado, como já discutido na aula anterior. Esse é apenas um exemplo de um paciente com um nódulo hepático, aqui pouco caracterizado na ponderação em T2, aqui na ponderação em T1, dentro de fase e fora de fase, que são alterações mais detectáveis quando há presença de lipídio intracelular. E aqui após a injeção de contraste nas diferentes fases, a fase mais precoce chamada arterial, a fase subsequente chamada de portal. Quando notamos então um nódulo de bastante realce na fase arterial, ou descreveríamos como um aspecto hipervascular, com sinal já bastante próximo ao parênquima na fase portal. E aqui, devido ao uso do contraste hepatoespecífico, temos ainda uma aquisição mais tardia chamada de fase hepatobiliar, no qual a captação desse nódulo pelo contraste hepatoespecífico, possibilitando a nossa caracterização, inferindo que esse nódulo é composto também por hepatócitos devido a essa captação, assim como o restante do parênquima. Uma metástase, por exemplo, não captaria esse contraste hepatoespecífico pela ausência de hepatócitos, o que nos colabora para o diagnóstico de eventuais alterações específicas, nesse caso, hiperplasia nodular focal. Com relação à vesícula biliar, o método inicial de eleição é o exame ultrassonográfico, um método de bastante sensibilidade e muito útil. É importante lembrar do jejum para manter a distensão adequada da vesícula biliar. Essa é uma fotografia de uma vesícula biliar normal, mostrando o conteúdo anecoico. Não vemos cálculos no interior da vesícula, a parede tem uma espessura preservada. Essa é uma outra situação de uma vesícula que apresenta uma parte, um conteúdo normal, uma parte de um conteúdo espesso, uma bile espessa ou microcálculos compondo esse conteúdo. E nesse caso, como já mostrado inicialmente, uma vesícula com espessamento das paredes e a presença de cálculo, caracterizando alterações inflamatórias na visualização. Aqui a gente tem em zoom essas duas alterações, uma vesícula normal, uma vesícula alterada. Veja que é um método bastante sensível para alterações, mesmo sutis, da vesícula biliar. Lembrando que a formação de cálculos biliares ela acontece por um desequilíbrio no componente desses componentes da bile. E existem diferentes formas ou diferentes mecanismos para que esse desequilíbrio ocorra. A grande maioria dos cálculos, eles são cálculos que apresentam o colesterol como o principal componente, eles podem ou não estar associados a alguns sais biliares e cálcio. Por isso que, em algumas vezes, os cálculos de vesícula biliar não são identificados na tomografia, pois não apresentam o cálcio na composição, tendo uma atenuação baixa e limitando a visualização na tomografia. A grande maioria dos cálculos são cálculos que contêm colesterol, 80% deles, alguns contendo bilirrubinato de cálcio também, ou complexados com cálcio, e aí sim mais facilmente identificados na tomografia. O restante dos cálculos são chamados de cálculos pigmentados. Normalmente eles estão associados a outras alterações como doenças hemolíticas e cirrose, os cálculos pretos, e eventualmente ainda cálculos marrons que são associados a episódios de infecção relacionados às vias biliares, como a colangite. A grande maioria dos pacientes com cálculos de vesícula biliar são assintomáticos e os cálculos são identificados incidentalmente. As principais complicações, como vocês já sabem, a colecistite aguda,
a presença de cálculo no interior da via biliar ou a coledocolitíase. Pode ainda ser complicada pela presença de infecção dessa via biliar, obstrução seguido de infecção, que é a colangite, ou ainda a pancreatite de origem biliar. A colangirressonância, como já discutimos para vocês, é uma alternativa não invasiva à colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Para avaliação de vias biliares intra e extrahepáticas, utilizamos sequências específicas na realização da ressonância magnética para avaliação dessa via biliar. Em função da ponderação em T2, o conteúdo biliar aparece com hipersinal, e aquilo que não tem hipersinal, como o conteúdo líquido da via biliar, como a própria bile, aparece com outras intensidades de sinais. O cálculo, por não apresentar na constituição átomos de hidrogênio, não tem sinal, caracterizado então pela ausência de sinal, o que nos permite, por uma questão de contraste, visualizá-lo no interior da via biliar. Nesse cálculo, seguindo a via biliar, o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, o hepatocolédoco, seguindo até a porção distal na papila duodenal. Aqui vejam o ducto de Wirsung. Nesse caso, conseguimos identificar duas falhas de enchimento, que são cálculos de via biliar. Nesse outro caso também identificamos a vesícula biliar, identificamos as vias biliares intrahepáticas, a via biliar extrahepática, seguindo até a região da papila, vemos também uma falha de enchimento, cálculo na via biliar, caracterizando então facilmente, de forma não invasiva, a alteração de via biliar. Aqui mostrando mais uma vez para vocês outros exemplos. Aqui uma sequência normal de ressonância magnética, aqui apenas a sequência de colangirressonância. Vejam que vocês não identificam parênquima hepático, não identificam nenhuma outra imagem ou estrutura, exceto as imagens que contêm líquido estacionário, ou seja, a vesícula biliar. Aqui vemos um pouco do sistema coletor renal, um pouco de líquido dentro do estômago, permitindo então que caracterizemos as vias biliares pelo método da colangirressonância ou sequências colangiográficas. Com relação ao pâncreas, se vocês lembram do discutido inicialmente na radiografia convencional, um método de pouquíssima sensibilidade na avaliação do parênquima pancreático. A única situação no qual conseguíamos identificar possível alteração seria a presença de calcificações ao longo do parênquima relacionadas à pancreatite crônica. Por sua vez, a avaliação em condições normais ou nas quais não identificávamos calcificação era inviável. Ultrassom e a tomografia modificaram consideravelmente a avaliação dessa estrutura, lembrando ainda a localização retroperitoneal do pâncreas, posteriormente ao estômago, e isso em algumas circunstâncias pode ser um fator limitante para a identificação no ultrassom, uma vez que o estômago pode estar distendido por gás, e o gás não é um bom condutor do feixe de ultrassom para a formação de imagens. Então, é importante na avaliação do pâncreas, o jejum adequado para evitar distensão tanto de alças intestinais quanto gástrica, para permitir a adequada visualização do parênquima pancreático. A tomografia não sofre esse tipo de interferência e permite a avaliação do parênquima pancreático independente de jejum ou eventual distensão do estômago. Lembrando dos sistemas de pancreáticos, temos o ducto de Wirsung, ducto pancreático principal, ducto pancreático acessório ou de Santorini, ducto pancreático principal em condições normais, ele desemboca na papila duodenal junto com o ducto hepatocolédoco, e o ducto pancreático acessório na papila acessória. Existem modificações anatômicas, como o pâncreas de Wirsung e outras variantes anatômicas, na qual há inversão desse sistema de drenagem.
A tomografia, sem dúvida nenhuma, é o método mais amplamente utilizado, tanto na avaliação de lesões focais, como tumores e cistos, mas também na avaliação de alterações inflamatórias, no caso da pancreatite, seja para confirmação diagnóstica, seja para acompanhamento evolutivo e pesquisa de eventual necrose ou complicação relacionada à pancreatite aguda. A ressonância é um método auxiliar nas avaliações focais do parênquima pancreático, principalmente na caracterização de cistos. É um método que tem bastante sensibilidade e especificidade na caracterização dessas alterações. Aqui são só imagens de ultrassom mostrando o desenho do pâncreas. Ele é visualizado principalmente em pacientes com anatomia favorável e jejum adequado. Aqui a tomografia computadorizada mostrando também a imagem do pâncreas. Esse é um exame contrastado, veja o contraste na aorta. Aqui é um exame de tomografia mostrando imagens densas ao longo do parênquima pancreático, ou seja, calcificações pancreáticas em um paciente com quadro de pancreatite crônica. E aqui são exames de ressonância magnética mostrando também o parênquima pancreático, aqui o ducto pancreático principal e algumas alterações do parênquima, algumas alterações císticas relacionadas ao parênquima. Essas são múltiplas sequências mostrando também o ducto pancreático principal dilatado nesse caso. E a ressonância magnética é um método com bastante especificidade na avaliação de alterações focais pancreáticas. O baço é um órgão que deve ser tratado com atenção, especialmente em função da sua circulação particular e da presença da polpa vermelha e polpa branca, porque após a administração do contraste, seja da tomografia, seja da ressonância, o fluxo sanguíneo, em função dessas duas polpas, circula de forma diferente, criando um padrão particular nas fases iniciais do contraste, que deve ser levado em consideração a fim de evitar falsas impressões ou, eventualmente, lesões que de fato não existem. O que eu estou dizendo é que você cria um aspecto ou um padrão de alteração que em algumas circunstâncias não é real. Aqui temos um exame não contrastado, aqui foi feita a injeção do contraste, essa é a primeira fase, a fase arterial, a fase portal e a fase tardia. Veja que injetando o contraste na fase arterial temos áreas de maior realce e áreas de menor realce no parênquima pancreático, e com o passar da circulação do parênquima pancreático, essa diferença vai sendo homogeneizada. Isso essencialmente em função do padrão histológico do parênquima pancreático, que permite com que haja circulação diferente no interior do pâncreas. Então, quando avaliar o parênquima pancreático em estudos pós-contraste, principalmente pacientes vítimas de trauma, não confundir lesões pancreáticas, lacerações pancreáticas com alterações normais relacionadas ao tempo de contraste. É um órgão bastante também acometido em alterações sistêmicas, sejam infecciosas e neoplásicas, e no trauma abdominal fechado também é um órgão bastante acometido. Aqui mostrando uma figura do ultrassom e aqui uma ressonância magnética mostrando aumento nas dimensões, caracterizando a esplenomegalia. A ressonância magnética e a tomografia são métodos importantes também na avaliação de eventuais lesões focais do parênquima pancreático, nódulos ou sítios de metástase ou eventualmente ainda alterações inflamatórias. Com relação aos rins, é importante fazermos algumas ressalvas com relação à anatomia dele. Em geral, com medida cerca de 10 a 12 centímetros no maior diâmetro. Importante lembrar da anatomia renal, da córtex, das pirâmides ou medular renal.
dos sistemas coletores, que é composto por cálices menores, cálices maiores e pelve renal, junção da pelve com o ureter, e a divisão entre o seio renal e o parênquima renal. O seio renal contém vasos, sistema coletor e gordura, e é essa gordura justamente que nos cria a falsa, ou que nos confunde, na verdade, no ultrassom com pequenos cálculos, pois toda essa estrutura, quando não dilatada, aparece de forma hiperecogênica, limitando a avaliação de pequenos cálculos. Aqui é um corte coronal oblíquo mostrando os espaços renais propriamente ditos. Lembrando que a loja renal, quando descrita dessa forma, ela inclui o rim, ela inclui o espaço da gordura perirenal, inclui a glândula adrenal e é delimitada pela fáscia renal ou fáscia de Gerota, mais externamente. E aderido ao rim está a cápsula verdadeira. Aqui é um corte axial, não é uma visão tomográfica, pois ao contrário da visão tomográfica, aqui desse lado vemos o paciente de cima para baixo e não de baixo para cima, tanto que o fígado está localizado à nossa direita. Vale ressaltar ainda da anatomia renal, que na córtex contemos então os túbulos e glomérulos. A córtex envolve as pirâmides por meio das colunas de Bertin, que se estendem até o seio renal, e as pirâmides se estendem inferiormente até os cálices por meio das papilas. E aqui compomos então os sistemas coletores com os cálices menores, maiores e pelve renal. Dos métodos que temos disponíveis para avaliação do trato geniturinário, começamos desde métodos mais simples, como a radiografia simples do abdômen, útil na pesquisa de cálculos renais, assim como exames radiológicos contrastados, já discutidos e serão retomados alguns pontos em diante, assim como a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e eventualmente métodos de medicina nuclear. Cada um tem a sua empregabilidade específica, com sensibilidades e particularidades específicas. É muito importante lembrar o que está pesquisando, qual alteração que quer ser vista, pesando riscos, benefícios e custos de cada um dos exames. A radiografia simples é um método bastante utilizado na pesquisa de cálculos, embora a grande maioria dos cálculos seja radiopaco, ou seja, a radiografia possa detectar, a sensibilidade na detecção de cálculos ela é em torno de 50% devido a alguns fatores como a sobreposição de estruturas e a própria dimensão dos cálculos. A orografia escritora, muito utilizada no passado, atualmente tem utilização restrita e ainda como empregabilidade, essencialmente o estudo da anatomia do sistema coletor. A pielografia retrógrada, na verdade, ela é utilizada também em casos excepcionais, quando o contraste não é injetado pela veia e sim pelo sistema coletor retrogradamente. É cateterizado o ureter pela uretra, inserido um catéter e injetado o contraste de forma ascendente. Ultrassom é um método bastante utilizado para anatomia renal, pesquisa de alterações do parênquima renal, bem como massas e cistos e pesquisa de cálculo. A tomografia também é o principal método na avaliação e pesquisa de cálculos renais, assim como na caracterização de lesões e trauma. A ressonância magnética, essencialmente na caracterização de lesões renais, tumores renais, com uma menor sensibilidade na pesquisa de cálculos renais. Aqui são apenas exemplos mostrando uma urografia excretora, com obtenção da imagem 20 minutos após a injeção do contraste endovenoso. Os sistemas coletores estão opacificados. Aqui vemos ainda o parênquima renal bem delineado. Não há dilatação dos ureteres, eles seguem um trajeto normal. Lembrando que a pesquisa de cálculo
ela deve ser feita antes da injeção do contraste para buscar cálculos, seja no sistema pielocalicinal ou nos trajetos ureterais, uma vez que o contraste pode obscurecer a presença desse cálculo. Aqui mais uma vez um exemplo de um exame de urografia e escritura completo, radiografia simples, antes da injeção do contraste, após a injeção do contraste com o início da excreção pelos rins, aqui progredindo a excreção com a maior opacificação desse sistema coletor e a bexiga já repleta de contraste. Esse caso é apenas um exemplo de uma pielografia ascendente, no qual foi cateterizado o ureter por meio da uretra, de forma ascendente, injetado contraste para a opacificação dessas estruturas. É um método pouco utilizado, essa cateterização deve ser feita em ambiente cirúrgico e apenas empregado em situações muito particulares, principalmente na avaliação de obstruções ureterais de origem indeterminada pela urografia escritora ou eventualmente pela tomografia. Ultrassom mostrando para vocês o parênquima renal, o sistema coletor com dilatação, nesse caso a presença de cálculo, que é identificada além do aspecto ecogênico pela presença da sombra posterior, e nesse caso não é um cálculo renal, mas sim alterações por depósito, chamado nefrocalcinose medular. Lembrando que são aí calcificações que não se formam no interior do sistema coletor, e sim relacionadas ao parênquima renal, córtex ou medular renal. Essas duas imagens que vocês já visualizaram anteriormente, um rim parênquima e sistema coletor de aspecto normal, parênquima renal de aspecto normal, com dilatação do sistema coletor e a presença de cálculo, fazendo essa obstrução e dilatação. A tomografia computadorizada, um método bastante útil na avaliação do trauma renal. Vejam o rim direito de aspecto normal, com perfusão normal, o rim esquerdo de aspecto irregular, com uma perfusão que não está homogênea, como do lado direito, associado a líquido ao redor do rim. E com isso, a tomografia contrastada permite caracterizar e graduar essa lesão e laceração renal. Nessa outra imagem temos uma urotomografia. Vemos o cálculo fazendo a obstrução do ureter com dilatação desse sistema coletor. Aqui é uma reconstrução tridimensional após os rins excretarem o contraste e delinearem esse trajeto do ureter. E na última imagem, mostrando o rim com um nódulo renal sem contraste, seguido da injeção do contraste. Nessa mesma sequência, também um nódulo renal, seguido da injeção do contraste. Veja a diferença de um para o outro. Nessa primeira imagem temos uma captação do contraste, diferente dessa outra imagem, que tende a homogeneizar, mas ainda assim persiste essa captação. E nessa outra imagem não há captação. E de acordo com a medida de densidade e avaliação ou não de captação, conseguimos caracterizar a imagem como um cisto simples, um cisto complexo ou, eventualmente, um nódulo renal propriamente dito. A ressonância magnética é um excelente método também na avaliação de lesões renais, de lesões do parênquima renal. Aqui comparando uma tomografia, pré-contraste, pós-contraste. Do mesmo paciente, uma ressonância magnética com as múltiplas sequências, permitindo a avaliação dessa alteração desse nódulo renal aqui identificado na tomografia. Ambos métodos são válidos e muito úteis na avaliação de lesões, principalmente na caracterização de cistos renais e de nódulos renais. Esse último exemplo é uma uroressonância,
A uroressonância ela também é adquirida de forma semelhante à sequência da colangirressonância, por uma ponderação entre 2, nos quais líquidos estacionários vão apresentar um alto sinal. No entanto, devido ao tempo de aquisição, ao custo e mesmo a menor sensibilidade na detecção de calcificações, a uroressonância não é empregada rotineiramente na pesquisa de cálculos renais. Ela é mais empregada na avaliação de eventuais anomalias do sistema coletor ou ainda na faixa etária pediátrica ou em gestantes, no qual a tomografia não está indicada ou deve ter uso racionalizado. Na sequência, uma particularização seria com relação à urolitíase. É uma parte que eu vou consumir um pouco mais de tempo, devido à alta prevalência e a importância tanto no manejo quanto na avaliação de situações agudas. A urolitíase, qual que é a definição dela? É a presença de cálculo no interior do sistema coletor. E esse cálculo ele pode ou não causar obstrução do trato urinário e aí sim desencadeando a clínica propriamente dita da cólica renal, cólica ureteral, depende do descritor, que pode estar acompanhado de hematúria ou não. A incidência na população em geral é de cerca de 12 a 15%, mais frequente nos pacientes do sexo masculino, com o início dos sintomas por volta dos 20 aos 30 anos. O objetivo dos exames de imagem inicialmente seria confirmar se o sintoma da dor referida ela está relacionada ou não ao cálculo e eventualmente fornecer diagnósticos diferenciais. Além disso, por meio dos métodos de imagem, conseguimos ainda localizar o cálculo, se ele está no rim, nos ureteres ou eventualmente na bexiga, o tamanho do cálculo e ainda dependendo do método, como na tomografia, podemos medir a densidade ou a dureza do cálculo, o que nos auxiliaria ainda como informações para programação terapêutica de litotripsia. Lembrando mais uma vez, um dado importante, embora 90% dos cálculos sejam radiopagos, apenas 50% deles acabam sendo vistos pela radiografia do abdômen. Os cálculos puramente de ácido úrico não são radiopagos na radiografia convencional, embora na tomografia eles sejam também visualizados. Aqui um exemplo de uma radiografia simples do abdômen, mostrando um cálculo facilmente visualizado, um cálculo de maiores dimensões, permitindo assim não uma grande sobreposição de alças com resíduos, e é um cálculo com dimensões suficientemente grandes para avaliação. Esse é outro cálculo de paciente com cálculos calicinais grandes, um cálculo coraliforme, ocupando grande parte dos sistemas coletores do lado esquerdo. A urografia excretora durante muito tempo foi utilizada para avaliação da anatomia do trato urinário, juntamente com radiografia simples, na pesquisa de cálculos e quantificação de eventuais dilatações. Após o advento da tomografia computadorizada e das técnicas de urotomografia, ela está progressivamente sendo menos utilizada. Ela fornece para nós uma visão panorâmica do trato urinário, conseguimos delinear bem o sistema coletor, os trajetos ureterais e, eventualmente, variações anatômicas, como duplicação do sistema coletor ou alterações de implantação dos ureteres. Necessita de contraste iodado, da mesma forma como a tomografia computadorizada, e é feito por meio da obtenção de múltiplas radiografias sequenciais conforme o tempo é passado. Então, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para avaliação do trajeto do contraste no sistema coletor. A ultrassonografia é um método bastante utilizado no paciente com suspeita de urolitíase, Não tem radiação ionizante, é um método que você consegue, além da mensuração do cálculo e localização dele, quantificar o grau de dilatação do sistema coletor, ou seja, mensurar a proporção da obstrução desse cálculo
no ureter. Aqui temos um exemplo de um cálculo renal sem dilatação significativa do sistema coletor. Nessa outra imagem, um cálculo com dilatação moderada do sistema coletor, e nesse outro cálculo, nessa outra imagem, não vemos a imagem de cálculo, mas vemos os cálices dilatados, a pelve dilatada e o trajeto ureteral dilatado, certamente um cálculo localizado mais inferiormente, desencadeando a dilatação de todo o sistema coletor acima. A demonstração do cálculo pelo ultrassom, ao contrário da radiografia, não depende da densidade ou da composição do cálculo, mas essencialmente o nosso fator limitante é o tamanho do cálculo em si e, claro, o biotipo do paciente. Pacientes extremamente obesos dificultam a obtenção de imagens, principalmente a avaliação dos trajetos ureterais, no qual anatomicamente já existe a sobreposição de alças intestinais pela própria localização habitual. A tomografia computadorizada é o método de maior acurácia, independente do tamanho do cálculo. Lembrando que na avaliação do trato geniturinário, a tomografia ela pode ser feita de duas técnicas, ou seja, sem contraste para pesquisa apenas de cálculos. Nessa, apenas identificamos o cálculo, a posição dele e, eventualmente, caso haja dilatação do sistema coletor, podemos ainda quantificar essa dilatação. E ainda a técnica de urotomografia, no qual é injetado contraste endovenoso, feitas múltiplas aquisições, com avaliação de fase córtico-medular, fase nefrográfica e fase excretora do contraste. São feitas múltiplas aquisições de imagem, aumentando a dose de radiação, aumentando também, claro, a sensibilidade para detecção de outras alterações que não apenas a presença de cálculo, principalmente quando há suspeita de alterações inflamatórias ou infecciosas relacionadas também ao parênquima renal e eventualmente de neoplasias. Além disso, a tomografia computadorizada, ela permite a avaliação de alterações extraurinárias, ou diagnósticos diferenciais de suspeitas iniciais de cólica nefrética ou cólica renal. Pela presença ou pela possibilidade de avaliação de alterações extra-renais, é possível também diagnósticos diferenciais dessas causas comuns de dor abdominal. Aqui mostrando mais uma vez a técnica sem contraste e a técnica com contraste. Essa pequena imagem hiperdensa é um diminuto cálculo com 1 milímetro. Isso para ilustrar para vocês que o tamanho não é um fator limitante na tomografia, ao contrário do ultrassom, por isso é um método de maior sensibilidade na avaliação de cálculos. Aqui é um cálculo no ureter distal próximo à entrada da bexiga, visualizando cálculos sem a necessidade do contraste endovenoso. Nesse outro exame é um exame de tomografia computadorizada, utilizando a técnica de urotomografia, com opacificação dos trajetos ureterais, sendo identificada essa imagem de cálculo no segmento médio do ureter, com dilatação das porções superiores. Essa é uma tabela que mostra a composição dos cálculos, a frequência de ocorrência, quais são os mais comuns, que é o de oxalato de cálcio, o de hidroxiapatita, e a densidade de cada um dos cálculos. E qual a relevância disso? É importante a densidade dos cálculos, pois quanto mais duro é o cálculo, maior a dificuldade de quebra com a utilização da litotripsia extracorpórea, eventualmente da litotripsia percutânea. Então, a densidade do cálculo interfere diretamente na programação terapêutica desse cálculo. Os cálculos mais comuns são de oxalato de cálcio, os cálculos de hidroxiapatita, os mais frequentemente que ocorrem. Os cálculos de ácido úrico são cálculos mais moles, são cálculos radiopacos na tomografia, mas na radiografia normal são os cálculos radiolucentes, então que fazem com que a sensibilidade da radiografia
na avaliação de densidade de cálculo seja de 90%, pois eles são radiolucentes, ou seja, não são radiopacos. A ressonância magnética, mais uma vez, ela não tem a indicação precisa na avaliação rotineira da urolitíase, pela baixa sensibilidade, pelo custo, pelo tempo de aquisição. As técnicas de uroressonância são utilizadas de uma maneira geral para avaliação de malformações, eventualmente a avaliação de neoplasias uroteliais. Em algumas situações, ou em situações excepcionais, na avaliação de uropatia obstrutiva por cálculo, como em gestantes e na faixa etária pediátrica. Por fim, vamos falar das avaliações de lesões do parênquima renal. As lesões mais frequentemente relacionadas ao parênquima são os cistos. Cistos renais simples são extremamente comuns. Eles podem ser únicos ou múltiplos e podem ser ainda apresentar algumas outras componentes nas paredes ou septos, deixando de ser apenas cistos simples, passando a ser cistos complexos. As lesões císticas elas foram inicialmente graduadas pela tomografia na década de 80, na qual foi dividido os cistos simples, que seriam cistos de paredes regulares, uniloculares, dos cistos complexos. Esses cistos complexos foram graduados de 2 a 4 pela classificação de Bosniak. Isso é importante que vocês apenas saibam o que existe e do que se trata. Nessas categorias de Bosniak, então foram estratificados riscos para que esse cisto complexo esteja ou não associado à possibilidade de um carcinoma renal. Com base nessa divisão, as categorias 1 e 2 são categorias benignas. Categoria 1 é o cisto simples, categoria 2 é o cisto complexo, mas o cisto complexo sem nenhum sinal de gravidade ou sem nenhum sinal de alerta, ou seja, cistos com septações finas, cistos apenas com conteúdo hemorrágico, ou cistos com pequenas calcificações parietais. Existem algumas situações intermediárias que as septações não são tão finas ou as calcificações não são tão finas, no qual existe um F que é de follow-up, que são cistos muito provavelmente benignos, mas no qual preconiza-se um acompanhamento. A categoria 3 e 4 são cistos suspeitos para neoplasia, com uma associação média de cerca de 50% de malignidade na categoria 3 e a categoria 4 com achados definitivamente malignos. A categoria 3 e 4 normalmente demandam investigação adicional, seja por meio da realização de biópsia ou tratamento cirúrgico. Aqui apenas ilustrando para vocês as categorias 1, que é o cisto simples, paredes finas, unilocular, sem nenhuma alteração. O Bosniak 2 ou Bosniak 2F de follow-up seriam cistos com septações finas, calcificações finas ou eventualmente pouco mais grosseiras, mas que ainda assim não haveria componentes sólidos ou projeções significativas no interior desses cistos. Bosniak 3 e 4 são lesões com septações mais grosseiras, com componentes mais sólidos no interior da lesão e com realce pelo meio de contraste. O cisto e as estruturas apresentam realce, aumentando a suspeita dessa lesão ser ou estar associada à neoplasia renal. Mostrando aqui apenas exemplos para vocês, com medidas de densidade renal. Aqui existe um cisto renal na fase pré-contraste, não existe contraste na aorta. Aqui após contraste em diferentes fases. Aqui a fase já excretora mais tardia, mostrando a mensuração da densidade desse cisto cortical, que vai de 33 para 85 unidades Hounsfield após a injeção do contraste. Na fase excretora, essa densidade vai baixando conforme o contraste é recirculado. Isso mostra que o cisto tem captação pelo contraste, categorizando ou elevando ele à categoria de um cisto complexo Bosniak 3. Aqui uma outra alteração mostrando na fase pré-contraste e fase pós-contraste um cisto com
componentes sólidos, diferente daquele cisto simples, que ele é regular, com paredes finas. Aqui temos projeções papilares sólidas, suspeitas e que devem ser investigadas. Em seguida, partindo para as lesões sólidas, propriamente dito, e não mais os cistos, lembrando que a classificação de Wozniak era dedicada à avaliação de cistos renais e não tumores sólidos renais. Os tumores sólidos renais, com exceção do angiomiolipoma, que é uma lesão caracteristicamente benigna, a partir do momento da identificação de gordura macroscópica no interior da lesão, de forma feita facilmente com o uso da tomografia ou da ressonância magnética. As demais lesões sólidas renais, não é possível estabelecer o diagnóstico de benignidade com base apenas nas imagens. A única exceção é o angiomiolipoma renal. Lesões como adenomas e oncocitomas não possibilitam a diferenciação com base nos métodos de imagem das demais alterações malignas, sendo invariavelmente necessário a realização de biópsia ou cirúrgica pela excisão da lesão ou biópsia guiada por métodos de imagem. Essa primeira imagem mostra um angiomiolipoma na ponta da seta amarela. Aqui o exame de cima é uma tomografia computadorizada. Nós vemos essa lesão volumosa, exofítica, e se vocês olharem o interior da lesão, a densidade dela é muito semelhante ao tecido subcutâneo. Isso caracteriza a gordura macroscópica no interior da lesão e nos permite caracterizá-la como angiomiolipoma, uma lesão benigna. Aqui são sequências de ressonância magnética, sequências com supressão de gordura. A gordura está cinza, aqui a gordura está brilhante, aqui não há supressão de gordura, e o conteúdo desse nódulo segue invariavelmente a intensidade de sinal da gordura, seja na sequência sem supressão de gordura, o nódulo tem intensidade de sinal semelhante à gordura, ou nas sequências com supressão de gordura. Lembrando mais uma vez então, que é a única lesão renal sólida que é possível a adequada caracterização como lesão propriamente benigna é o angiomiolipoma ou amartoma renal. Os demais achados benignos não permitem adequada diferenciação com base nos métodos de imagem para selecioná-las como benignas ou malignas. Em seguida, passando para as neoplasias propriamente ditas, lembrando-nos que temos uma incidência bimodal na infância pelo tumor de Wilms e na idade adulta o mais frequente é o carcinoma de células renais. Tumores sólidos, em geral hipervasculares, com algumas variantes menos agressivas com aspecto hipovascular. Mais uma vez, a diferenciação de lesões benignas e malignas não é possível ou não é confiável com base nos métodos. Aqui ilustrando um tumor renal na ressonância magnética com as diferentes ponderações. Aqui uma tomografia computadorizada mostrando um deles uma alteração benigna, outro uma alteração maligna. Vejam que eles são lesões bastante semelhantes. Desse lado tratava-se de um tumor benigno chamado oncocitoma. Desse lado era um carcinoma de células renais. Então, como mensagem, fazendo uma breve recordação, os cistos podem ser caracterizados e descritos com base na classificação de Wozniak, válida para tomografia e ressonância magnética, no qual utilizamos o contraste e avaliamos os aspectos dessa lesão renal, se simples ou se complexo. Se o aspecto é complexo, com finas septações e tênues calcificações, também um aspecto benigno, ou se é um complexo de aspecto suspeito. E ainda assim, as lesões sólidas do parênquima renal, do ponto de vista etiológico, apenas o amartoma ou angiomiolipoma renal são possíveis de caracterizá-los com precisão nos métodos de imagem, tomografia e ressonância magnética. O ultrassom é um método que pode sugerir a presença de gordura no interior da lesão, mas não é um método específico para esse tipo de caracterização. Desta aula é só. Na próxima
parte da aula falaremos sobre a avaliação do trato gastrointestinal e dos principais métodos de imagem e principais indicações.